Boa noite a todos. Mais uma vez, eu acho que eu já estou virando, tipo, aluna aqui da faculdade, né? Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu sempre gosto de dizer que eu olho para vocês e me vejo aí, né? Porque há 12 anos eu também era acadêmica do curso de Direito, tinha sonhos e perspectivas para o futuro. E é com muito prazer mesmo que eu venho aqui. Sempre que eu sou convidada, que eu posso. Eu queria fazer menção aí ao meu colega, o Ivan Lopes Salles, que está aqui, meu colega, delegado de polícia, e a Neidmar, que é psicóloga e investigadora de polícia civil, está aqui me acompanhando hoje também. Bom, quando os meninos foram nos procurar lá, e desde já falo que foi muito argumento, tá? Porque eu já tinha falado, né, que talvez não daria para estar presente, e eles foram muito argumentativos, os três, e aí acabei, né, cedendo ao convite, mas, como sempre, com muito prazer. Bom, a Polícia Civil de Minas Gerais fica sempre honrada em participar desses eventos em que a gente discute sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e sobre a violência contra a mulher de uma forma em geral. Há 8 anos eu estou delegada de Polícia Civil em Caratinga e com atribuição na Delegacia de Atendimento à Mulher. Então, já vivi várias situações aqui, de estrutura, como já em outras oportunidades já falei para vocês, de momentos políticos que o Brasil vive e várias situações. Então, já atendi milhares de mulheres, de famílias, várias situações. Então, algumas conclusões assim a gente vai chegando, né, com o tempo, sobre esse tema. Antes de falar qualquer coisa, né, a gente tem que fazer menção a Maria da Penha, que ela é uma mulher muito importante para todas nós. Por quê? E é o que eu falo. Ela teve uma experiência de vida que é relacionada à violência que ela passou. E o processo dela, ela não via o acusado ser condenado e pagar pelos crimes que ele tinha praticado contra ela. Só que qual que é a importância de quando a gente passa um problema, uma situação na nossa vida? É que a gente faça disso algo que vai beneficiar toda uma comunidade. Então, ela poderia ter desistido, chorado, ficado doente, depressiva. Eu costumo dizer, sentado na esquina e ficado parada. Mas ela pegou essa experiência de vida dela e, com muita luta, conseguiu que o Brasil fosse condenado à criação de uma legislação, né, que protegesse a mulher vítima de violência. E essa legislação veio, né, através da Lei 11.340, que é apelidada Lei Maria da Penha, por causa dela. Essa lei ela trouxe várias alterações muito importantes, permitindo, por exemplo, a prisão em flagrante delito do autor de violência doméstica, as medidas protetivas de urgência, que são medidas cautelares muito importantes no combate a essa violência, a criação de um atendimento especializado, que envolveu a criação das delegacias de atendimento à mulher em todo o Brasil. Em outra oportunidade que eu já estive aqui, já comentei com vocês que eu fui a Brasília há alguns anos, em que houve um encontro dos delegados de polícia civil de todo o Brasil que atendiam na Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a gente teve treinamentos e a participação dela, onde ela nos fez várias cobranças sobre esse atendimento, sobre as reclamações que ela ouvia das mulheres brasileiras por onde ela passava. Enfim, como que é a participação da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher? Primeiro, a criação das delegacias de atendimento à mulher, que eram para ser delegacias compostas de mulheres para atender mulheres.
Mas a gente sabe que, na prática, nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível. Mas a prioridade é que tenha uma delegada de mulheres, investigadoras, escrivãs, que possam cumprir esse papel. Como que funciona em Caratinga? Em Caratinga, a gente tem a delegacia de atendimento, composta por uma delegada de polícia, um escrivão de polícia, 2 investigadores, sendo um homem e uma mulher, um auxiliar de cartório, 2 auxiliares agora, que são responsáveis por 1.500, mais ou menos 1.500 inquéritos policiais que estão em tramitação. Qual que é a porta de entrada? A primeira porta de entrada é a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, ela é acionada quando a gente fala de ocorrências presentes, né? Quando está acontecendo o fato. Os policiais militares acionados, eles devem comparecer ao local, tentar efetuar a prisão em flagrante delito do agressor, colher os primeiros elementos informativos, testemunhas possíveis, vítima, e encaminhá-los todos até a autoridade policial, que é o delegado de polícia, né, na delegacia. Aqui em Caratinga, a gente não tem uma delegacia de plantão da mulher. A gente tem uma delegacia de plantão que é geral, que é para tudo. E no estado inteiro, somente BH, salvo engano, tem essa delegacia de plantão. Mas eu nem vou afirmar, porque eu não tenho essa certeza. E aí, o que acontece? Chega na delegacia geral, a Polícia Militar passa a ocorrência para a Polícia Civil e vai ser analisado pelo delegado, o fato. Qual que é a análise do delegado nessa situação? Houve prisão, houve flagrante delito, estão presentes os requisitos, a colheita de todos os elementos informativos, a oitiva de testemunhas, de vítima, do conduzido, submeter a mulher a algum exame que seja necessário, colher todos os elementos, inclusive os periciais, relacionados, por exemplo, a aparelhos celulares que tenham alguma mensagem. Outro exemplo, um veículo ou outro bem que tenha sido danificado, ser encaminhado para perícia técnica, para análise, enfim. Após analisado toda essa situação, se presentes os requisitos do flagrante delito, o delegado ele vai ratificar a prisão. E, dependendo do delito, ele vai arbitrar uma fiança, né, nos delitos cujas penas sejam até 4 anos. O delegado de polícia vai arbitrar uma fiança que varia de 1 a 100 salários mínimos para aquele agressor. Qual que é o critério utilizado? A gente utiliza o critério das condições pessoais do investigado, qual que é a profissão que ele exerce, quanto que ele ganha por mês. Por quê? Se ele for, por exemplo, uma pessoa muito rica e a gente arbitrar um salário mínimo, não será algo compatível. Além disso, a gente analisa a gravidade do fato, se o agressor ele tem antecedentes, se existe medida protetiva decretada, várias situações. Se o delito tiver mais de 4 anos, o delegado não pode arbitrar a fiança. Aí vai ficar a cargo do magistrado, do juiz, arbitrar essa fiança. Enfim, se o agressor ele paga a fiança, ele vai responder lá o processo em liberdade. Ele vai ficar solto naquele momento. Se ele não paga a fiança, ele vai aguardar preso o andamento. Nessa oportunidade também a gente oferece para a mulher as medidas protetivas de urgência. Esse é um requerimento feito por ela própria. A gente só auxilia para redigir os termos desse requerimento, né? Mas quem assina, quem solicita ao juiz a medida protetiva é a própria mulher.
A gente faz esse expediente apartado e encaminha junto, depois com auto de prisão em flagrante delito. Mas existem situações que não é possível que a polícia seja acionada naquele momento. Ou então, os policiais militares, eles não obtêm êxito, por algum motivo, a prisão do investigado. Aí o inquérito será instaurado pelo delegado de polícia através de portaria. E aí nós não teremos um réu preso, né? E vamos proceder da mesma forma. Vamos ouvir a vítima, ouvir o autor, as testemunhas, vamos reunir todos os elementos informativos para que a gente encaminhe depois o inquérito, indiciando ou não aquele investigado pela prática do delito. Também vamos oferecer da mesma forma as medidas protetivas. Em ambas as situações, a gente também pode, e isso acontece quase sempre, acompanhar a vítima, com uma equipe de policiais, acompanhar a vítima até sua residência para a retirada dos seus bens. Aí é sempre explicável que esses bens são os bens pessoais da vítima. Roupas, documentos pessoais, medicamentos de uso contínuo, material escolar dos filhos. Por quê? Porque eu não posso retirar bens móveis. Bens, porque esses bens haverá possivelmente, posteriormente, uma partilha que não cabe a nós ser feita naquele momento. Mas a vítima que sai daquela residência, ela não perde os direitos por aquilo que ela está deixando para trás. No primeiro momento, a gente só acompanha para resguardar a integridade física dela, para que ela consiga retirar aqueles bens de uso próprio dela. Enfim, então, a gente tem essas duas situações. Tem uma outra porta de entrada também, que é o DISC 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, que podem ser anônimas ou não relativas a isso. Então, a gente vai receber também e vai instaurar um procedimento para apurar se aquele fato realmente está acontecendo. Enfim, então essa é a função da autoridade policial, da Polícia Civil, no contexto da violência doméstica. Acho que é isso. Quando a gente conclui o inquérito policial, a gente vai encaminhar, né, para a Justiça, né, para o Ministério Público, né, doutora? E aí a gente passa a bola, digamos assim. Passa a bola mesmo, né? Boa noite a todos. Também é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês essa noite. Já adianto que sempre que eu for convidada, eu venho, tá? Meu nome é Vânia, eu sou promotora de justiça aqui em Caratinga, titular da 3ª Promotoria de Justiça, com atribuições criminais e de controle externo da atividade policial. Antes até de pegar o gancho da doutora Nayara e continuar o procedimento, queria elogiar a iniciativa da turma de discutir esse tema, que é um tema muito importante, muito rico e que já passou da hora de nós avançarmos nesse sentido. Não acredito que em 2018, em pleno século XXI, a gente tenha que bater nessa tecla de que a capacidade de homens e mulheres é a mesma, que o merecimento de tratamento é o mesmo, que somos iguais. Não só na questão de homens e mulheres, mas na questão de homoafetivos, de negros, pardos, índios, já devíamos ter superado isso como sociedade. E aí, antes até de falar da parte prática, eu gostaria, porque acho muito importante, a gente quando pensa nessa diferença de gênero, a gente pensa muito
naquele pessoal que vive a violência extrema, né, de homem que bate em mulher, que espanca a filha, que bate na mãe. Só que todas nós, mulheres, vivemos todos os dias algum tipo de violência relacionada ao gênero. E a gente está tão acostumada que muitas vezes a gente não percebe. E, em algumas ocasiões, a gente se nega a perceber. Eu falo isso porque eu até comentava antes do início do evento, que no ano passado a gente teve no Ministério Público o Encontro Nacional de Ministérios Públicos, e lá algumas colegas apresentaram uma tese demonstrando como é desproporcional o número de homens e de mulheres dentro do Ministério Público. E falaram sobre a dificuldade que elas tiveram no levantamento de dados, porque nem esses dados os ministérios públicos não detinham, que aqui em Minas Gerais elas chegaram à conclusão de que 1/3 apenas dos membros é composto pelo sexo feminino, e de todas as dificuldades que elas encontraram e continuam encontrando em representatividade e tudo mais dentro da instituição. E, a partir daí, né, o assunto começou a ser discutido, um movimento foi criado nesse sentido de requerer mais espaço para a mulher, para a promotora de justiça, e muitas colegas se negam a perceber que existe algum machismo dentro da instituição. Parece que, como autoridades, elas se negam a ser vítimas de uma violência institucional que claramente existe. Elas querem tapar o sol, da mesma forma que muitas vezes a vítima da violência doméstica faz, em dizer, não, a culpa é minha, eu que provoquei, eu que fiz isso, de trazer para si essa responsabilidade, enquanto não é. Então, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque todas nós sofremos isso, e é importante que os homens ouçam, porque às vezes uma fala, uma brincadeira, por mais normal que pareça, um comentário, é esse comentário que gera mais violência psicológica, violência institucional, violência cultural. E a gente tem que virar essa página, né? Mesmo durante a atuação, e aí eu compartilho experiências próprias. Eu, quando entrei no Ministério Público, eu já era casada e meu marido e eu optamos por ele continuar em Belo Horizonte, nossa família é de lá, sempre moramos lá, ele continuar em Belo Horizonte, e eu mudaria sozinha para a comarca, para a minha primeira comarca. Mudei de comarca várias vezes, e nessas andanças também existe, né, os movimentos contra uma autoridade mulher. Muitas fofocas surgem, né? Já falaram que eu tinha amante na cidade, porque ainda é difícil, especialmente no interior, ver uma mulher sozinha que continua participando das coisas. Tinha festa do serviço, eu ia, qual que é o problema, né? O pessoal vai encontrar num bar à noite? Problema nenhum. Mas ainda é difícil reconhecer que a gente pode fazer isso tudo. Pode fazer e pode não fazer. Cabe a escolha a quem vai fazer, e não aquele grupo social. Da mesma forma, trabalhando como promotora criminal, eu já fui indagada certa vez por um advogado. Doutora, só a senhora que trabalha aqui na criminal? Eu falei, só eu. Mas até júri a senhora faz? Eu falei, até júri. Acredita? E ele falou comigo, mas com tanto promotor homem aqui, a senhora faz júri? Eu falei, faço. Algum problema? E ele, não, é porque, né, mulher é mais sensível. Aí eu falei com ele, o senhor não precisa se preocupar, essa sensibilidade eu não tenho. Eu consigo fazer meus júris direitinho. Pode ficar despreocupado. Então, assim, é essa vivência, né? E aí,
a mulher, ela mais do que se mostrar merecedora de um cargo, ou de uma função, ou de realizar um serviço, todos os dias ela tem que lutar para se mostrar capaz, porque normalmente ela é recebida como se não fosse, né? Então a gente tem que abrir a cortina, porque a violência doméstica e familiar existe, é muito grave e tem que acabar. Mas mais do que isso, essa outra violência social e cultural que a gente passa também tem que ser superada, né? E aí agora voltando aos trâmites e à prática processual, quando a gente recebe lá o inquérito da Polícia Civil, a gente faz a análise, né? O Ministério Público decide se existem ou não elementos para processar o autor do fato e se também a ação é viável, porque, infelizmente, como a gente tem pouca estrutura, e eu falo a gente como Estado, às vezes chega lá para a gente, já passou tanto tempo que já prescreveu, ou a vítima não entendeu bem que ela precisava representar, já passou o prazo da representação, alguns dos crimes precisam, né? Embora o Supremo tenha falado no caso da lesão leve, não precisa, mas os crimes que o Código Penal já prevê a necessidade de representação, como a ameaça, por exemplo, se ela não representa, passados 6 meses, a gente não tem como fazer nada. E aí o promotor de justiça analisa, verifica a viabilidade da ação e oferece a denúncia. Quando ele oferece a denúncia, acontece uma coisa que, ao meu ver, não é o que a lei dispõe, mas eu entendo o motivo de ser feito dessa forma. Eu acredito que todos aqui conhecem a Lei Maria da Penha, então sabem que lá, no artigo 16, fala que a vítima, caso queira se retratar, ela só pode fazer isso em juízo. Lendo esse artigo, eu tenho para mim que isso é só se a vítima chega na delegacia de polícia ou no próprio Ministério Público e fala, eu quero me retratar. Aí a gente não pode aceitar essa retratação, tem que submeter isso ao judiciário. Tem que ter uma audiência, onde ela vai ser orientada e talvez não desista da representação. Só que, por problemas que a gente passa durante a instrução, acontece que a maioria dos magistrados acaba marcando essa audiência sempre que o crime depende de representação. E aí é uma mudança de interpretação do texto legal que acaba ocorrendo porque, normalmente, quando a gente chega na instrução, a vítima já fez as pazes com o agressor, que é o filho, é o irmão, é o marido, é o pai. E aí ela fica naquela situação, se sentindo culpada, que ela apanhou, mas o processo só corre porque ela quer. E aí ela quer voltar atrás e já não pode mais. Ao invés de voltar atrás, já que ela não pode, porque essa retratação só pode ocorrer antes de oferecida a denúncia, de recebida, na verdade, a denúncia, ela começa a desdizer tudo que ela disse no momento dos fatos. Ela fala que, na verdade, não foi ele que bateu, ela que avançou e aí, para se defender, ele segurou ela mais forte, ou que ela tropeçou, ou que ela se bateu para pôr a culpa nele. Ela fala de tudo para não continuar com aquele processo. E aí, até eu adotava certa postura e repensei a minha postura, por quê? Quando eu me deparava com essa vítima que chega na audiência e desdiz tudo o que ela disse, eu falava com ela, olha, minha senhora, eu sei que a senhora fez as pazes e está querendo ajudar, mas eu já aviso que a senhora está praticando um crime. A senhora não presta compromisso, não pratica falso testemunho, mas existe um crime chamado denunciação caluniosa. Se a senhora foi na polícia e falou aquilo tudo, e agora a senhora está me falando que é mentira, eu vou ter que processar a senhora, porque a senhora fez uma denunciação caluniosa lá quando procurou a polícia
e falou aquilo tudo dessa pessoa, sabendo que era mentira, que ela não praticou esse fato. E aí, muitas vezes, ela preferia encarar um processo de denunciação caluniosa, pena alta, até mais alta do que a lesão corporal. A pena mínima para denunciação caluniosa é de 2 anos, podendo chegar a 8 anos. E aí, ela preferia isso do que ver o seu familiar processado pela violência que ele praticou. Só que, depois de muito fazer isso, eu comecei a pensar que eu estava revitimando essa pessoa, né? Porque não cabe a mim escolher se ela vai continuar se submetendo àquilo. Da mesma forma que eu acho que o Supremo errou ao retirar da ofendida, essa capacidade de querer ou não querer processar o agressor, embora eu também entenda os argumentos, já que a mulher está num local de vulnerabilidade, ela precisa disso. Só que isso não soluciona o problema, né? Na verdade, isso revitimiza a ofendida, porque ela fica sujeita a essas sanções, ela não vai mudar de vida ou de ideia, porque ela é obrigada ao processo, ela vai dar o jeito de ajudar quem ela queira ajudar, e, na maioria das vezes, também ela vai voltar para aquele ambiente agressivo que ela vive, e talvez até com maior agressividade, porque agora o agressor ainda vai culpá-la pelo processo criminal que ele sofre. Então, a verdade é que o caminho, claro, a punição tem que existir, o processo penal tem que existir, sim, nesses casos. Mas enquanto a gente não estruturar o restante da rede, enquanto a gente não conseguir tratar essa família de forma correta, o direito penal não trata ninguém, né? Enquanto a gente não conseguir tratar essa unidade familiar, esse grupo de pessoas, tratar o agressor e tratar a ofendida. Porque muitas vezes também nós temos comportamentos machistas, né? Nós nos colocamos no lugar de agressoras de outras mulheres. Então, enquanto a gente não tratar as pessoas que vivem nesse ambiente de violência doméstica, a vítima vai continuar reiteradamente sendo vítima. Porque a verdade é que, dizem, né? Mas ela não larga porque ela depende economicamente, ela precisa, quem vai pagar o aluguel, quem que vai sustentar os filhos? Não é isso. A necessidade é psicológica. A necessidade é totalmente psicológica. É de pensar que realmente ela é uma pessoa inferior, que não consegue viver sem aquele agressor, e a gente tem que retomar isso, mostrar para ela que ela é capaz. E mostrar para o agressor que ele pode ter um ambiente de vida muito melhor a partir do momento que ele visualiza a companheira, a mãe, a filha como um igual, como alguém que vai partilhar com ele a vida, né? Então, a gente tem que tratar essas pessoas. E aí, já falei demais, vou passar a bola também agora. Agradeço a atenção de todos. Boa noite a todos. É realmente um prazer compartilhar essa mesa aqui com 2 colegas de trabalho, cada uma instituição diversa, mas, no final das contas, todos nós imbuídos do intuito de dar nossa contribuição para que a nossa sociedade se aproxime mais dos nobres valores e finalidades que o nosso ordenamento consegue contemplar. Uma oportunidade como essa de conversar com vocês, no ambiente acadêmico, me fez correr aqui, pegar uma folha de papel e uma caneta para tentar me organizar um pouquinho em termos teóricos, para trazê-los até os dias em que nós cá estamos, né? E eu achei razoável que a gente conseguisse refletir a situação de evolução do trato jurídico e dos costumes no último século. Vocês vão lembrar aqui, aqueles que já têm a oportunidade de começar um estágio, que conviveram com
juízes, promotores, advogados aí que estão com mais anos de carreira, que esses profissionais começaram a sua vida profissional lidando aí com o Código Civil do século passado, né? Do início do século XX. E aqueles profissionais que tiveram contato com esse código e o aplicaram, viveram na prática um retrato de uma época em termos jurídicos e sociais, em que nós tínhamos uma sociedade mais engessada, da mesma forma que nós tínhamos um direito também mais rígido, em termos de ter menos instrumentos normativos, que, na verdade, buscavam restringir uma gama de fenômenos dentro do seu âmbito de aplicação. Então, no início do século passado, a gente vivia um período de grandes códigos. Era o Código Civil tentando dar conta de toda a vida, né, do trato civil em sociedade. Era o Código Penal ali também elencando quase integralmente os tipos. E, em termos processuais, nós também tínhamos os grandes códigos, Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Então, quando se conversava com alguém na primeira metade do século passado e que esse alguém tinha uma formação jurídica e sabia lidar com o Código Civil, o Código Penal, Códigos de Processo Civil e Penal, esse indivíduo praticamente dominava assim, integralmente aquilo que poderia ser tratado em termos de lide forense. Mas a sociedade que lastreava esse tipo de formulação acadêmica e jurídica passou por uma evolução. Olhando esse Código Civil do início do século passado, a gente tinha regime dotal, tinha uma sociedade patriarcal, tinha uma mulher que crescia e se formava para ser a rainha do lar e dependente da vontade, da autorização do homem para uma série de atos. Mas, acompanhando a história mundial ao longo do último século, a gente vai passar por, primeiro, um momento muito significativo no Ocidente, que foi a Segunda Guerra Mundial, ocasião em que os homens na Europa e nos Estados Unidos, né, colocando aí, até no Japão também, com mais ênfase, os homens foram para o fronte, eles assumiram as funções militares e alguém tinha que rodar a economia. Então, onde é que a gente vai buscar mão de obra disponível para rodar essa economia se os homens estão militarizados? As mulheres saem de casa, né, com mais evidência nesse período, e assumem os postos de trabalho, por exemplo, nas indústrias. Mas aí, uma vez que essa mulher sai de casa e vai para o mercado de trabalho, esses homens voltam da guerra e elas voltam para casa. Quem já saiu, saiu, né? Já saiu da gaiola. Então, a gente vê ali na década de 1940 um grande reforço para que a mulher conquiste seu espaço no mercado de trabalho. E na década de 60 e década de 1970, aí vocês vão lembrar de 1968, de Woodstock, de Revolução de Costumes, de evolução da ciência, de forma que a mulher consiga controlar a sua vida reprodutiva, dissocia-se ali em termos científicos, né? Sexo de reprodução, e a mulher passa a ter, economicamente, um espaço para ganhar dinheiro, cientificamente um espaço para cuidar do próprio corpo, e aí ela consegue avançar para fora de um casamento mal-sucedido, saindo, né, de estruturas rígidas, seculares, e até de influência religiosa, consegue o divórcio formal, formam-se núcleos familiares que já não tinham mais a cara tão tradicional de marido, mulher e os filhos legítimos daquele enlace, e a gente passa a ter pessoas divorciadas, pessoas casadas por segunda, terceira vez, uniões que depois ganharam o nome de união estável, mas que até então falava-se, né, fulano é amaziado, fulano é juntado e tal, mas socialmente isso passou a ser mais tolerado até que fosse visto com naturalidade. Também os núcleos familiares em que eu tenho um chefe de família, ou a mulher ou o homem,
cuidando ali da sua prole. Então, essa caixinha que no início do século passado estava a família tradicional e um direito muito rígido que servisse a ela, chega no final do século XX já impraticável em termos de costumes. E no final desse século XX, nós brasileiros vivemos um período de redemocratização e, com ele, uma Constituição que até agora tem sido longeva, apesar de já estar muito emendada, mas que, pelo menos no nome, ainda é a mesma, e que trouxe expressamente a situação de que homens e mulheres estavam em posição de igualdade. Não deveria existir discriminação em razão do gênero. Ok, essa era a previsão constitucional. Para que a gente consiga raciocinar na forma de aplicar isso, eu vou dar um exemplo um pouco esdrúxulo. Se aqui em Caratinga a Câmara de Vereadores se reunir e votar uma lei falando que é proibido estacionar disco voador na rua Raul Soares, essa lei vai ser risível, porque nós, pelo menos não que nós saibamos, né? Aparentemente não existem discos voadores circulando por aí. Então, uma norma que não tenha nada a ver com a realidade, ela é um despropósito. Mas a norma não necessariamente tem que estar afinada 100% com aquilo que a gente tem. A norma também pode trazer um caráter programático de para onde nós queremos evoluir, de para onde nós vamos andar. Porque essa previsão constitucional, que homens e mulheres devem ser tratados com igualdade, ela não veio em 1988 encontrando uma sociedade em que homens e mulheres tivessem esse tratamento equânime. Então, havia um propósito ali do nosso Constituinte de traçar um caminho de evolução da sociedade brasileira para que esse momento de igualdade fosse alcançado. E, num determinado momento da nossa história, pós-Constituição de 1988, os senhores todos conhecem o nome famosíssimo da senhora Maria da Penha, que conseguiu, no âmbito internacional, uma condenação para que o Brasil se estruturasse em termos normativos para combater a violência doméstica. Na nossa Constituição, a família é admitida como base da sociedade, mas essa base da sociedade, em termos estatísticos, é extremamente desigual. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo, pela simples razão de serem mulheres. E, apesar das mulheres serem, economicamente, uma força produtiva, reconhecida, até semana passada eu ouvi algo a respeito de que em torno de 60% a 70% dos veículos 0 quilômetros emplacados no Brasil são comprados por mulheres, então quem compra tem o dinheiro. Então, apesar desse poder econômico, apesar de nas décadas de 1970 e 1980 as mulheres terem passado a ocupar mais espaço nos bancos, né, das universidades, a gente, na prática e no cotidiano, no núcleo mais simples da nossa organização, que é a família, a mulher continuava extremamente vulnerável, apanhando, sendo injuriada, sendo difamada, ganhando dinheiro e sendo proibida pelo seu companheiro de ter a gestão desse patrimônio, de sorte que só a previsão constitucional já não seria mais o suficiente para garantir um meio normativo de conferir a essa mulher meios mais rígidos, né, de proteção dos seus direitos. Aí vem a Lei Maria da Penha. Em aspecto de época de formação de diplomas normativos, nós já não tínhamos mais um Brasil que vivesse à custa de grandes e rígidos códigos. Nós continuamos com o Código Civil, um pouco mais novo, continuamos com o Código Penal reformado do século passado, mas um pouco, né, mais oxigenado. Também temos os códigos de processo civil e penal, mas, a partir da década de 1990, nós já tínhamos um ambiente jurídico de fragmentação dos diplomas normativos. Basta a gente lembrar do nosso Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, da Lei de Armas, da Lei de Drogas.
todos esses instrumentos normativos que nós, uma vez estudando, né, os seus dispositivos, nós vamos ver que o legislador infraconstitucional resolveu criar naquele diploma um microsistema normativo para tratar daquela matéria. E esses microsistemas normativos conversam entre si. Conversam entre si com os nossos grandes códigos, né, resquícios do século passado. Então, a Lei Maria da Penha chegou nesse âmbito aí. E ela trouxe uma série de disposições próprias dela que tem que conviver com todos esses diplomas normativos que eu mencionei aos senhores e que é naturalmente híbrida, seja em disciplina do conhecimento humano, seja em especialização dentro dessa disciplina. Se os senhores passarem, por exemplo, ali nas medidas protetivas aplicáveis à mulher, vocês vão ver que elas, da mesma forma em que trazem disposições que são úteis para o direito penal, elas têm previsões que são muito próximas daquilo que se pratica numa vara civil. Por exemplo, a fixação de alimentos provisórios em caráter emergencial. Por quê? Porque eu vou fazer com que essa mulher seja afastada da convivência do indivíduo que até então assumia preponderância no sustento da família. E, de uma hora para outra, sem essa oferta in natura dos bens para a sobrevivência, ela vai precisar de um pensionamento. E você convive com esses dois mundos, convive com a previsão da lei de que aplicam-se a ela as previsões do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, e essa novidade, essa grande conjugação de microsistemas normativos, que a princípio caminhariam com autonomia, levam a algumas situações práticas que fazem com que operadores do direito se perguntem se realmente nós já alcançamos, na maturidade de aplicação da lei, um espaço de saber com segurança como proceder com ela. Vejamos os senhores que alguns magistrados entendem que, apesar de ser híbrida, direito penal, direito civil, a Lei Maria da Penha ela parece mais com direito penal do que com direito civil. Mesmo porque, geralmente, a mulher vai à delegacia solicitar que lhe sejam deferidas essas medidas, baseada no registro de um boletim de ocorrência policial dando notícia de que algum crime foi cometido em face dela. Então, os magistrados que entendem dessa forma, geralmente processam esse expediente apartado de medidas protetivas, esse EAMP, como fariam, por exemplo, com uma busca e apreensão. Então, você recebe o requerimento, defere as medidas protetivas, determina que elas sejam cumpridas, dá ciência ao agressor, à mulher, ao Ministério Público, ficou todo mundo caladinho, acabou. Arquiva com baixa. Outros magistrados, já pautando-se no entendimento de que existe um aspecto civil nessas medidas que não pode ser negligenciado, e no entendimento de que o processo das medidas protetivas ele tem autonomia essa que já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ele deve ser sentenciado depois dessa tutela de urgência. Então, você dá ciência à mulher, dá ciência ao homem, dá ciência ao Ministério Público, se houve defesa, vamos ver se precisa de dilação probatória, ninguém defendeu. No direito civil, a inércia é concordância. Sentencio aquilo ali, surte efeitos na área civil. Outros magistrados entendem que, por conta dessa natureza híbrida do direito civil, mas considerando-se que em direito penal a gente não pode impor ao sujeito uma sentença sem que ele tenha sido pessoalmente alcançado, eu tento intimar a vítima, tento intimar o agressor pessoalmente, não consegui, intimo por edital, cito e intimo, né? Se não houve manifestação depois da citação, intimação editalícia, eu tenho um efeito assegurado no tempo em âmbito civil, mas em termos criminais, se esse homem não tomou conhecimento pessoal da existência da ação e da existência dessas medidas, eu não posso impor a ele uma sentença de confirmação delas em sede, né, de um julgamento em primeiro grau. Então, tudo isso a gente encontra.
justamente porque são lançados olhares diversos sobre a natureza desse instituto e a forma de aplicá-lo. A própria lei, além dessa dificuldade em termos processuais, ainda fala que as previsões materiais dela vão conviver, e aí expressamente, com o Estatuto do Idoso, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, naquilo que for compatível. E eu já destaco a vocês que, na rotina forense, infelizmente mesmo, o número de mulheres idosas que têm solicitado medidas protetivas em face dos filhos é muito significativo. E o nome disso, quase 100% dos casos, quase totalidade, chama-se dependência química. Droga. Fala-se, né, com certeza os senhores vão discutir aí na faculdade, posicionamentos jurídicos, filosóficos, sociológicos, acerca da viabilidade de se descriminalizar ou não o uso delas. Mas o uso e a comercialização, a distribuição, a circulação. Mas, em termos práticos, nós sentimos ali na nossa lide, no nosso trabalho cotidiano, o que é o efeito da droga numa família. E, com certeza, ele tem sido um grande fator de fomento dos casos de violência que nos chegam via proteção da mulher vítima de violência doméstica. Com base, né, nesse substrato aí de aplicação da lei, eu tiro o gancho para comentar com vocês também outra coisa que eu observo com muita alegria de ver estampado na lei, que é o propósito de trazer para os operadores do direito um olhar multidisciplinar. Porque, se você olha para o jeito tradicional de se aplicar o direito no processo, quando os operadores do direito não têm o conhecimento, em termos tradicionais, sobre uma determinada área, eles se valem dos peritos. Mas os peritos vêm para o processo como humanos capacitados em outras áreas do conhecimento e que dão ao juiz e às partes a aplicação do seu conhecimento técnico no objeto da disputa, no objeto do processo. Quando a gente observa em atuação multidisciplinar na lei, você já não está falando mais simplesmente em prova, você está falando em atendimento. Você está substituindo operadores do direito em parcelas do atendimento das partes, quando o conhecimento delas se faz útil para o tratamento do caso. Então, a lei fala lá em tratamento por psicólogos, né, no atendimento, até mesmo na delegacia, fala em reserva de orçamento dos órgãos do sistema de garantias de direito para que uma equipe multidisciplinar esteja à disposição para atender às partes. E isso eu vejo com com bons olhos, porque acredito ser um traço de evolução do conhecimento científico, na medida em que nós, humildemente, reconhecemos que o nosso conhecimento técnico é muito importante, mas ele não deve ser visto como suficiente e como a melhor alternativa em todos os casos que nós somos chamados a atuar. E, por fim, eu parto na minha fala para considerar com os senhores aquilo que eu vi como um benefício para a evolução institucional do Poder Judiciário a partir de propostas da atuação da Lei Maria da Penha, da aplicação dessa lei. Primeiro, não se destaca de forma nenhuma do Poder Judiciário o seu papel tradicional, substitutivo, que é aplicar a jurisdição, dizer o direito, fazer com que ele seja aplicado até de forma coercitiva, quando as partes não chegam a bom termo no seu conflito. Exemplo, essas mesmas medidas protetivas que eu já destaquei. O homem quer continuar batendo na mulher? Não, senhor. Se tem uma decisão aqui, o senhor vai sair de casa. Se o senhor não quiser pegar suas coisas, o oficial de justiça e o policial vão entrar na casa, vão pegar as coisas do senhor e botar o senhor da porta para fora. Isso é a aplicação coercitiva do direito. Mas não só. Agora, no âmbito dessa lei, o Poder Judiciário ele é chamado a atuar em outras frentes que são até bem diferentes da inércia que é própria de esperar um conflito e, então, agir só em frente a ele. Primeiro, essa lei
traz o compromisso do poder público entender o fenômeno da violência doméstica, inclusive em termos estatísticos. Saber por que ela acontece, onde ela é mais concentrada, e, feito esse diagnóstico, onde é que eu posso intervir. O Poder Judiciário, e aí eu cito uma grande contribuição da criação do Conselho Nacional de Justiça, hoje ele tem muito mais critério para saber onde alocar os seus recursos humanos e materiais, porque ele sabe hoje, em termos numéricos, qual estado tem a maior distribuição de processos de violência doméstica, qual comarca é a campeã, que tipo de crime é aquele mais trazido nos registros que levam à instauração de processos. E esses dados eles são importantes para que a sociedade e o poder público constituído trabalhem com mais afinco na solução desse problema. Além disso, o Poder Judiciário ele sai da inércia de esperar o conflito para usar o seu conhecimento técnico no tratamento dele para fomentar na sociedade a discussão sobre a temática e a mudança de comportamento. Se os senhores entrarem no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os senhores vão ver que existem ali campanhas pela paz em casa, campanhas até publicitárias, que vão fazer a sociedade ter acesso àqueles elementos de publicidade e comentar sobre o assunto, refletir se vale a pena ficar em silêncio ou se é melhor tomar uma providência. Belo Horizonte está com uma campanha muito interessante. O Tribunal de Justiça criou ali cartazes, tanto com a figura da mulher como com a figura masculina. E Belo Horizonte é muito conhecida por ser uma cidade onde as pessoas têm o costume de frequentar bares. Então, esses cartazes estão sendo colados nos banheiros dos bares. Então, as pessoas estão ali descontraídas, com familiares, com amigos, conversando, vão ao banheiro e olham no espelho um cartaz que fala sobre violência doméstica. Muitos casos, na volta do banheiro, o assunto vai ser aquele cartaz. E aí, talvez, a mulher desabafa, fala que está apanhando, fala que já cansou de perdoar tanta violência, e no dia seguinte toma a iniciativa e vai pedir a proteção que lhe é cabível. E, dentro mesmo do Poder Judiciário, nós passamos a ter núcleos de discussão temática, reuniões mesmo de magistrados, de servidores, de equipe técnica, sentar membros do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, para conversar o que a gente pode fazer, a OAB, Defensoria Pública, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso sistema de justiça. Só exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no mês de junho, agora serão 2 encontros sobre a temática. Então, as instituições estão mesmo muito empenhadas em entender melhor esse fenômeno e se preparar para enfrentá-lo com maior capacitação. E um último ponto que eu coloco aí também desse esforço institucional é de sair do comodismo de aplicar sempre os mesmos instrumentos. Os senhores vão falar bastante em justiça restaurativa, em encaminhamento de vítima e agressor para grupos de discussão. Num dos últimos encontros que eu fui em Belo Horizonte sobre a temática de violência doméstica, eles criaram um painel trazendo pessoas que fazem parte profissionalmente como público de alguns grupos de discussão que funcionam na capital, e homens, assim, de uma forma bem generosa, abriram mão da vergonha, né, que sentem, porque se reconhecer como uma pessoa violenta não é fácil. E se expor publicamente para falar como é que foi a revolução interna deles, de como considerar uma mulher, de como conferir à sua companheira, sua mãe, sua irmã, sua filha, oportunidades realmente de desenvolver suas potencialidades de forma integral. E isso tem tido um efeito espetacular, porque você trata o conflito à base dele, você cessa o ciclo de violência e confere àquelas pessoas maior autonomia para conversar sobre os seus problemas e dar uma contribuição pacífica no mundo. Eu acredito até ter me estendido bastante, mas coaduno com as palavras das minhas colegas, né, da área jurídica aqui, que nós precisamos realmente assumir que nós estamos numa sociedade ainda muito machista, muito. Várias vezes, na minha atuação profissional como magistrada, eu enfrentei resistências que eu não tinha quando eu era servidora.
Então, enquanto eu estava numa posição que não era de autoridade, estava tudo bem. A partir do momento em que eu tive o poder na ponta da caneta, aí a coisa muda de figura. E mudar esse contexto é um trabalho de todos nós, porque mesmo para os homens que talvez não sintam isso, os senhores são filhos de mulheres, irmãos de mulheres, companheiros de mulheres, são pais de meninas que vão chegar à idade adulta e vão à luta. Então, espero que os senhores não queiram para elas um mundo desigual como nós temos hoje. Agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigada.